Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini, e o nosso convidado de hoje é o grande, literalmente, Taylor Lompas. Seja bem-vindo, Taylor. Opa, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer aí poder participar do podcast e vamos conversar bastante coisa hoje. Bacana, Taylor, a gente agradece a tua presença, né, aceitado o nosso convite. E como todos, né, a primeira pergunta é: quem é Taylor Lompas? Se apresente aí para os nossos ouvintes, por favor. Taylor Lompa é um jovem de 39 anos, de Porto Alegre, morando hoje em Criciúma, Santa Catarina, formado em administração pela PUC, com especialização em marketing, e que aí caiu nesse mundo do marketing. Eu trabalho já com marketing há mais de 10 anos, experiência em empresas de serviços financeiros, consórcio, capitalização financeira, empresas de marketing digital mesmo também, ferramentas de marketing digital. Fui para a parte da tecnologia, ainda em Porto Alegre, e conheci toda essa cultura de TI, que é sensacional, e atualmente na indústria do plástico hoje em Santa Catarina. Sou responsável pelo marketing da Canguru Embalagens aqui em Criciúma, e esse resumidamente é um pouquinho aí da minha história. Legal, Taylor, você falou de uma coisa bacana, que você passou por várias áreas. E eu estava aqui pensando como que a gente vai formular uma questão sobre isso. Aí me veio na cabeça assim: já há algum tempo, coisa de, mais de 20 anos, os grandes eventos eram sempre nos grandes centros. Então, para você acompanhar qualquer evento de porte, era São Paulo, Rio e algumas outras capitais. De uns tempos para cá, e já tem mais de 10 anos, a gente tem notado que isso tem mudado de uma maneira bem significativa, né? Então você está numa região, você é de Porto Alegre, você foi para Criciúma. Conta pra gente como que você enxerga isso. Você saiu de uma capital, uma cidade, entre aspas, de um porte menor. Qual foi o impacto de você chegar numa cidade mais tranquila, onde as pessoas se conhecem mais, e para enfrentar realmente esse desafio de levar para essa região grandes eventos, grandes coisas diferentes que o povo não tinha? A palavra-chave tu já disse, é desafio, né? É exatamente essa. Não tem como a gente comparar realmente a movimentação da capital. Eventos em qualquer segmento, o volume de eventos é muito maior, né? A gente teve recentemente essa função de pandemia que veio à tona muito a questão digital de muitos, né, de muitas áreas, muitos segmentos, e os eventos se tornaram digitais. Então a gente conseguiu atingir mais pessoas, mas sim, é uma mudança cultural gigante. Eu estou aqui em Criciúma faz 2 anos e 1 mês, eu acho. É bem recente a mudança. E a gente percebe isso. A gente percebe isso no dia a dia, no conversar com as pessoas, nos negócios. E isso, querendo ou não, é oportunidade, né? O que eu consigo trazer de situações, de oportunidades que tinha lá em Porto Alegre para cá, isso é sensacional, né? A gente até brinca aqui, Criciúma não tem um aeroporto, né? Se Criciúma tivesse um aeroporto, seria perfeito, porque ela está exatamente entre Porto Alegre e Florianópolis. Então, a movimentação, a potência que a região tem aqui é muito grande. Mas a gente já vem percebendo essa mudança em relação aos eventos. Eventos que desde pequenos eventos de estruturas com empresas menores conseguindo participar, criar eventos, até grandes eventos que a gente já conseguiu trazer para a cidade, né? Vou puxar para o meu lado já o exemplo do Conex, né? O Conex foi uma experiência aí, agora quem pôde participar, 6 de agosto, foi sensacional, né? A gente conseguiu, para uma cidade, Criciúma é uma cidade pequena, uma cidade que evoluiu muito, mas é uma cidade pequena, comparando com uma capital, um público sensacional, né? Um público sensacional e participativo.
Então, sim, essa mudança, essa descentralização dos eventos é algo que vem acontecendo, como tu bem citou aí nos últimos anos, e eu vejo que isso faz parte, tá? Vai ser um itinerário dos eventos, até tem alguns eventos, eu venho também da parte da tecnologia, e a minha experiência na área de TI era muito, como é que eles chamavam? Os holds, que eram eventos itinerantes em algumas cidades, né? Tu tinha um principal numa grande e alguns menores em outras cidades para realmente conseguir fomentar aquele assunto e levar para a tua estratégia, para o teu objetivo, né? E a gente vê que aqui isso começa a se movimentar também. Já tem um pouco dessa cultura e tem muita oportunidade ainda para a gente conseguir evoluir. Isso é muito interessante, né? Quando a gente fala, o André depois acho que vai poder explicar um pouco melhor sobre isso, porque antes dessa intensificação da pandemia, onde a gente foi obrigado, né, a ficar todo mundo em casa e criar alguma maneira de trabalhar, a gente sempre viveu dos treinamentos presenciais, palestra presencial, treinamento corporativo presencial, e a gente gosta muito disso, porque a gente tem o calor das pessoas, a energia das pessoas, e a gente entende que é um pouco diferente. O André até brincou, poxa, acho que jamais eu vou dar um treinamento online, pimba, né, e veio a pandemia, e aí, a gente tem que se readaptar, se reinventar. A gente acabou se conhecendo no Conex, tá? Você participou aí da organização, junto com o pessoal do clube de marketing. Foi uma surpresa assim, para a gente ter encontrado uma equipe de trabalho tão focada, tão determinada para fazer um evento, foi o primeiro, então ninguém sabia qual seria a resposta, né? Qual seria, sei lá, quantas pessoas participariam do evento. Obviamente tinha uma estimativa, mas será que vai ser legal? Será que a cidade vai aceitar isso? E quando a gente acompanha isso em outras regiões, realmente é bastante intenso. As pessoas vêm, viajam de outros lugares. Eu encontrei pessoas de São Paulo no Conex, até fiquei surpreso. Poxa, você conversar com a gente depois do evento lá, que bacana, gostei da tua palestra e tal. Da onde que você é? Sou de São Paulo. Eu também sou de São Paulo. Poxa, você veio de São Paulo para cá? Vim porque não tinha nada em São Paulo com esse tema que me atraísse, e eu vi a oportunidade, aproveitei para passar um final de semana passeando aqui, e isso também é positivo, né? Você brincou, poxa, Criciúma não tem um aeroporto, eu concordo contigo, facilitaria um pouco, mas Criciúma está numa localização bem interessante, porque está muito perto do litoral e ao mesmo tempo muito perto da serra, né? Então e também numa região, o sul de Santa Catarina, que atrai um público realmente de peso e muito forte. A gente falou sobre pandemia e a dificuldade que a gente tinha dessa adaptação. Você falou muito de TI, né? Você acredita que o Conex, por exemplo, se fosse 100% online, teria a energia que foi feita? Se a gente conseguisse fazer um híbrido, né? Presencial mais um online, mas se não fosse permitido ainda o híbrido ou presencial, você acredita que ele atingiria o que ele atingiu no presencial se fosse feito online? Roger, eu acredito assim, o online ele facilitou muito a nossa vida, né? Principalmente falando de pandemia, foi ótimo, mas eu sou um defensor da experiência e a experiência presencial. Eu sempre bato nessa tecla de experiência, né? O que a gente consegue fazer no presencial, eu vejo que a gente tem muito mais impacto ainda que no digital. Precisa ter online? Precisa. Nessa nossa primeira edição, a gente levantou informações, dados, para ver como funcionaria. Não foi viável nesse momento, né? Foi a primeira, foi um desafio, a gente estava se testando também, tinha a questão, né, de acreditar, vai dar certo, não vai dar certo, todos os riscos, então nós optamos por não fazer ele de uma forma híbrida, né? Não ter o online junto. Para um próximo, eu acredito que a gente consegue colocar tranquilamente. E o online é legal que a gente consegue atingir muito mais gente, né? Tem pessoas que às vezes gostariam de estar, mas não podem por algum outro compromisso, mas vão conseguir participar, né? Olha que legal a tua história que tu encontrou alguém de São Paulo, né? Pô, sensacional, o cara veio até aqui também para assistir o evento, isso é perfeito. E voltando na história da experiência,
esse cara de São Paulo vai voltar se a experiência que ele teve ali foi boa. E a experiência que a gente vai criar para o próximo tem que ser melhor ainda para ele voltar. Né? Vamos citar eventos grandes. Por que o pessoal vai para o RD, para o Summit? Olha a experiência que eles criam. São 3 dias de evento. Né? Hoje, o Connex, nós não chegamos nesse nível, foi o nosso primeiro passo, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente conseguiu fazer e deu certo. E tem muita coisa ainda para ser feita. Então, sim, dá para a gente ir para uma versão online, né? Na verdade, uma versão híbrida, mas de nenhuma forma a gente deixaria o presencial. A parte de experiência de quem participante, do fornecedor, do patrocinador, dos palestrantes, tudo isso é uma coisa que marcou a gente. E a gente sabe que o pessoal também foi tocado com essa experiência que a gente conseguiu criar, né? Nós estamos aqui conversando por causa do Connex, né? Olha que legal, a gente conseguiu se reunir e trocar conhecimento, informações por causa de uma experiência que a gente criou ali no Connex. Então, isso tem um valor muito gigante, e tanto para negócio, para oportunidades, para tudo, né? Então, o presencial, para mim, continua firme e forte, mas sim com uma versão digital. Pô, é exatamente isso, Taylor. Primeiramente, cara, obrigado por você participar conosco aí do podcast, é um prazer ter você com a gente aqui. E o Roger falou uma coisa interessante, né, cara? Legal, é engraçado porque eu falei isso mesmo, né? Em 2019, cara, eu falei que eu jamais faria um treinamento online. Cara, que louco isso, né? E aí vem a vida e me dá um tapa na cara, né? Manda pra academia e fala, agora você vai, ou você morre de fome, né? E eu sou uma pessoa assim, cara, que eu sou totalmente presencial, né? Eu gosto do contato com as pessoas, olho no olho, em cima do palco ali, cara, ver a reação das pessoas, né? Eu sempre digo que quando a gente dá palestra, a reação das pessoas direciona a nossa palestra. Às vezes a gente está com uma palestra pronta na cabeça, pela forma como as pessoas reagem, a gente muda tudo. Mas eu quero explorar um pouquinho, cara, o teu conhecimento de marketing. Enquanto você estava falando da questão, hoje você trabalha numa empresa de embalagens, né? Eu, quando era pequeno, cara, quando era moleque, e não tinha internet, aonde as empresas faziam a propaganda? Nas embalagens dos seus produtos. Era muito comum, temos aí várias embalagens famosas, né? A da Gina, do palito de dente, né? Várias outras. E aí o que acontece? Hoje, com a internet, você faz marketing numa empresa de embalagens. E aí eu queria perguntar para você, cara, o que mudou nessa transformação do marketing, onde as empresas faziam na embalagem do produto e hoje você aí está podendo vivenciar, trabalhar numa empresa de embalagens e trabalhar no marketing dessa empresa? Legal a pergunta. Realmente, André, é uma mudança que aconteceu. Se a gente for estudar, avaliar a questão da embalagem, da história da embalagem, né? Não lembro datas agora, mas a embalagem, quando começou a produzir, acho que o ser humano era couro de bicho, era concha, né? A gente vem de uma época assim, aí foi mudando, foi para papel, e várias outras opções. Então, sim, a gente teve uma época que se utilizava bastante, eu sou dessa época também, de identificar produtos, propagandas. Cara, isso vamos pensar assim, era uma parceria que as empresas tinham a oportunidade de fazer negócios, né? Hoje a realidade é diferente. Hoje a gente vê muito, a questão da identidade da marca, do fortalecimento, de projetos próprios da empresa, né? Por exemplo, quando a gente fala de embalagem, hoje a gente trabalha com embalagem flexível, né? De plástico. Se fala muito de sustentabilidade, da preocupação de todo esse conceito, né? Todo esse tema, e como a gente pode melhorar isso. Então, nas embalagens, vem temas mais apropriados para a nossa realidade hoje. Hoje, até estou tentando lembrar aqui se tem alguma que faz algum tipo de propaganda hoje. Eu acho que não, tá?
Eu acho que não tem nenhuma mais que utiliza essa estratégia. Mas era uma coisa que era a realidade antigamente e hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê campanha do próprio cliente, por exemplo, falando sobre sustentabilidade, falando sobre reciclagem, falando sobre alguma ação específica que ele lança. Ela é prioridade total da marca hoje, como uma opção realmente para ele fortalecer todo o conceito que ele tem junto com o público dele, né? Pensando, por exemplo, lá um dos segmentos que a gente atende é o segmento de pet food, né? Embalagem para ração. A embalagem para ração, ela tem uma disputa gigante no ponto de venda, né? Vai numa pet shop, tem várias hoje em dia, né? Gigantescas. A briga para ver qual aqui aparece mais é gigante. Então, qualquer pedacinho da estrutura da embalagem hoje, ele é pensado estrategicamente. Tem um QR Code? O QR Code é estratégico. Tem algum brilho num canto lá da embalagem? Ele é estratégico. Ele tem um fundamento para estar ali, né? Então, por quê? Porque precisa chamar atenção no ponto de venda, que hoje a concorrência é muito grande. A gente sabe, existem produtos nacionais, importados, e a disputa é gigante. E o consumidor está muito atento a isso hoje, né? Antigamente, a embalagem era embalagem, hoje em dia não, tem todo um conceito e uma avaliação em cima disso, né? A gente se preocupa na questão da arte, o que vai impactar, se ela tem uma pegada mais sustentável, mais verde, ou é um produto mais natural, é um produto tem mais benefícios. Então, tudo isso é colocado no papel, no planejamento, por parte do cliente, identificar o que é o melhor para usufruir daquele espaço da embalagem que o consumidor, no final, vai identificar, né? A gente, até falando bastante sobre embalagem, eu vou ficar horas falando aqui, mas é a minha área agora. Mas a embalagem é legal que a gente vem num processo de evolução muito grande dela, né? Hoje a gente tem forte uma pegada da inclusão. A embalagem com braille. Cara, isso é sensacional. Às vezes não é a nossa realidade, né? Não tenho tal deficiência, não conheço informações sobre isso. Mas dá para conhecer. Então, até que ponto a gente consegue realmente impactar o teu produto, a tua embalagem com algo diferente, né? O Braille é uma que é sensacional. Nós temos um cliente que tem o Braille, ele tem o tátil ali, tu consegue passar a mão e ele direciona para um QR Code, onde o QR Code vai tocar todas as informações que a pessoa precisa, né? Eu não preciso fazer a tradução de todas as informações técnicas, né? Tu estrategicamente direciona para um local que a pessoa tem de fácil acesso. Então, as embalagens hoje, elas são consideradas embalagens inteligentes, né? O que a gente consegue fazer de diferente e atingir diversos públicos através dela. Que naquela época a propaganda era isso, né? Conseguir atingir um outro público, né? Até lembrei agora, estou tentando lembrar ainda alguma que tem embalagem agora, mas eu lembrei, tem aquelas campanhas também das pessoas que desapareceram, né? Perdeu um familiar, tá sumido, e tem algumas coisas, eu acho que é do governo, não sei de quem que eles colocam, né, a foto das pessoas, e às vezes em alguns produtos aparecem isso, né? É uma forma de conseguir uma publicidade porque alcança muita gente, né? Esse tipo de produto, ele roda o Brasil todo, né? Então, tu conseguir influenciar ali de alguma forma a tua marca de uma forma legal, nossa, é uma baita estratégia mesmo. Esse caso de pessoas desaparecidas é muito comum nos Estados Unidos nas caixas de leites e cereais. Isso é muito comum, né? Você falou agora, eu me lembrei. E aqui, eu moro em Santos, né, cara, aqui no litoral de São Paulo. E eu tava lembrando aqui, cara, nós passamos um período aqui, eu não sei se ainda tá acontecendo isso e se isso aconteceu em outras cidades, outros estados. Mas eu até vou ter que verificar se algumas ainda estão fazendo padarias. O pacote de pão, eles alugavam pedaços do pacote para outras empresas que não tinham nada a ver com padaria,
para fazer propaganda, porque aquela pessoa, ela vai comprar o pão, ela vem com aquele pacote no braço, né, na mão, andando pela rua, chega em casa, ele fica num local, né, que é visível, e aí eu acho muito bacana, porque eu pensando agora, nunca parei para pensar nisso, deve ser uma pesquisa de mercado muito legal de se fazer, né, você ficar imaginando, a pessoa que comprou o pão, colocou ali em cima da mesa o pacote, cara, qual é o produto que eu vou pôr ali? Tem que ser algo que tem que fazer muito parte do dia a dia das pessoas, né? E aí que vem a questão da criatividade, de você saber, né, conduzir essa questão do marketing. Agora, uma coisa que eu tenho percebido muito, né, nas empresas em termos de fazer o seu marketing é a questão da experiência, né? Foi uma das coisas que eu comentei lá no Conex, né? Que foi a minha palestra falando sobre experiência do cliente. A gente começa a perceber que as empresas, cada vez mais, elas estão falando, seja por televisão, por rádio ou por via digital, cada vez mais da experiência e menos do produto. Dá um exemplo aqui da Coca-Cola. É muito comum você ver uma propaganda da Coca-Cola, uma campanha, em que às vezes eles nem falam do produto. É a família se reunindo, as pessoas, né, em grupos, onde eles querem enfatizar que através de uma Coca-Cola você consegue reunir as pessoas. E como é que você vê essa questão da experiência sendo inserida no marketing das empresas, Taylor? É fundamental, né? A gente não consegue fugir desse tema. Eu acho que tu citou o exemplo da Coca-Cola, né? Ele é perfeito. Até dando um passo atrás, tu citou da sacola de pão. É uma experiência. A pessoa que compra o pão, sabe o que me lembra o da sacola de pão? Existia, não sei se existe ainda, mas tinha uns livrinhos, uns bloquinhos, que era como se fosse um monte de cartão de visita, assim. Era um bloquinho, cada folha normalmente tinha associação de bairro. A associação de bairro usava isso, tu entrava no local, tinha lá, era um livrinho com 6, 7 páginas e 300 mil empresas daquela região, daquele bairro, daquela comunidade. A sacola do pão, para mim, me lembra muito isso. E é uma experiência diferente. A sacola do pão, do trajeto que eu vou lá da padaria até em casa, a chance de eu olhar ali e ver algo que faça sentido para mim é ótimo. Às vezes eu vou pegar aquela sacola, eu vou amassar e vou tocar fora. Não tem relevância nenhuma, como faz parte. Mas se eu sou o público de um daqueles produtos que está anunciando, né, e está no time certo, ela fez o serviço dela, né? A criatividade de colocar na sacola a comunicação da empresa foi boa, né? Então é uma experiência. Então, assim, experiência a gente não tem como fugir. Eu sou um defensor desse tema. Hoje, lá na empresa, por exemplo, nosso negócio é B2B. A gente investe muito mais em experiência do que em qualquer outra coisa. Eu investir rios de dinheiro, às vezes, num Google Ads, não vale a pena do que eu trazer o cara para a empresa e ter uma experiência, uma imersão aqui em Criciúma. Então, hoje eu trabalho fortemente isso. É a gente ter proximidade com o cliente, a gente conhecer ele frente a frente. Dá para a gente fazer pesquisa, dá para a gente identificar um monte de informações, eu posso fazer a jornada do cliente, persona, todas as ferramentas possíveis, mas na experiência, no tete a tete ali, como se diz, né, no olho a olho, é diferente. É diferente e a gente consegue perceber quando a gente consegue tocar a pessoa, a gente consegue agregar valor, né, num processo, estando próximo dela. Então, a experiência, seja da Coca-Cola, seja de qualquer empresa, dá para fazer. Né? Às vezes a gente pensa assim, né? O André citou a Coca-Cola. Tá, mas e eu, empreendedor, negócio, pequeno, aqui da região, consigo fazer alguma coisa? Consegue. Entende o que o teu cliente quer, entende o que ele está fazendo, o que ele está procurando. Em cima disso que tu tem que bolar uma experiência, que tu vai trazer ele para perto de ti, que tu vai convidar ele para fazer algo.
né? Ó, vamos tocar para o Connex de novo. A quantidade de pessoas que fizeram network ali, né? A gente comentou anteriormente da roda de negócios. A roda de negócios era um evento acontecendo simultaneamente quando vocês estavam palestrando lá em algumas salas lá da ASIC. Experiência, as pessoas estavam lá querendo falar do negócio delas, né? Então, o que a gente conseguiu agregar de valor para essas pessoas? Então, eu tenho experiência em todo momento. É experiência no evento, é experiência no trazer o cliente para conhecer a tua empresa, né? A gente tem em qualquer área. É importante o quê? A gente conseguir identificar aonde a gente consegue fazer isso, né? E aí fazer isso com maestria para conseguir um bom retorno, né? Não é simplesmente eu convido a pessoa, trago e deixo a pessoa largada aqui em Criciúma. Também não vai funcionar, né? Tudo Tadinho, tem um planejamento. Pois é, isso é bacana, cara, porque a gente segue realmente essa mesma linha da experiência, e quando a gente fala das embalagens, tem aquela marca daquele celular da maçãzinha, que a embalagem daquele celular, cara, já é algo assim fora do comum, né? Eu sou suspeito de falar, eu sou usuário e tal, da marca, tá? Não vou pensar em outra coisa. Mas assim, aquela experiência, você pegar a caixinha e deixar a tampa escorregar a sua mão, né, cara? Cara, é fantástico, né? E teve uma vez, acho que o segundo aparelho que eu comprei, se não me engano, eu fui na loja e o cara queria que eu fizesse, ele não sabia, acho que eu já tinha, tal, não prestou atenção nisso, e ele deu a embalagem e eu não peguei do jeito que ele queria, né? Cara, ele fez uma assim, puta, ele fez, meu, você não teve a experiência de abrir a tampinha. Eu falei, não, calma, cara, eu já conheço, né? Mas ele ficou contrariadíssimo porque eu não tirei a tampinha do jeito que ele queria que eu tirasse, né? Então, é fantástico o que esses caras fazem realmente, de potencializar essa experiência do cliente, né? E quando você falou do espaço dentro de uma loja, né? Você pegar uma ponta de gôndola para você divulgar o seu produto, cara, era uma guerra ferrenha. Algumas empresas vendiam, né? Esses lugares, ou devem vender ainda. Teve uma época que eu fui supervisor de promotor de venda de uma impressora que não tem mais hoje no Brasil. E naquela época, assim, era ter uma ponta de gôndola na entrada da loja com os seus produtos, era algo assim que você queria, e tinha até uma rotatividade, tá bacana. E a gente fez uma ação, uma certa vez, que a empresa, a agência, contratou atores que ficavam andando pela rua com a embalagem da impressora. Ou seja, o que estava chamando a atenção aí não era o produto, era a embalagem do produto. Então, você falou, você trabalha com cor, um brilho, um código de barra, tal, algo que diferencia aquilo. Você vai olhar dentro de uma loja gigante, né, uma loja que vende produtos de informática, a embalagem tem que se destacar. Né? Você entende que você precisa mostrar isso. Como que funciona essa parte criativa pro ou pequeno cliente, o médio cliente, o grande cliente, para você conseguir passar essa mensagem para ele, que ele precisa realmente investir numa embalagem bacana, investir numa embalagem legal, que tenha um braille, que tenha um código de barra, que isso vai potencializar a venda do produto dele. Todo desafio para a gente conseguir potencializar, criar uma experiência diferente, ter um atrativo, eu vejo que parte do planejamento. É o básico. O cliente pode vir com 1000 ideias mirabolantes e às vezes não faz sentido para o público, né? Tem clientes que no seu próprio conceito, no seu próprio propósito, já trazem isso, né? Por exemplo, eu citei a do Braille. O cliente é focado nisso, é dele, está no DNA dele já, né, a questão de inclusão social. Então, não tem opção melhor para ele do que colocar essa opção, né, de Braille na embalagem. Então, assim, tem que planejar, tem que pesquisar. Se a gente não fizer o feijão com arroz, não adianta a gente simplesmente ser criativo. Eu acho que, assim, experiência legal, tem toda aquela energia, né? Por exemplo, levando para o lado do evento de novo, tem toda aquela energia. Mas se a gente não tivesse parado, planejado, identificado quais eram os nossos objetivos,
aonde a gente queria chegar, né? Quem eram as pessoas que a gente queria atender, o que a gente queria apresentar de diferente para essas pessoas, eu vejo que pode dar certo, né? Na sorte, pode dar certo, mas a chance, o risco é muito grande, E isso serve para o evento, isso serve para a embalagem, isso serve para qualquer produto, né? O marketing, às vezes as pessoas se confundem, é criativo, é a pessoa que faz algo diferente. Não, vai mexer em Excel, galera. Vai planilhar, vai ver dados, vai pesquisar informação, base de dados. Esquece que marketing é só postar fotinho na rede social. Não é isso. No clube de marketing lá, a gente briga muito sobre isso, né? A confusão que às vezes ocorre da profissão, né? E para eu conseguir apresentar um diferencial na embalagem, eu preciso estudar, eu preciso planejar, eu preciso achar informações. Aí sim faz sentido eu conseguir oferecer os opcionais que eu tenho. A pessoa quer colocar um braille, quer colocar um corte a laser, um picote, quer fazer a embalagem de cabeça para baixo. A gente faz de tudo. A gente faz qualquer formato. Normalmente a demanda vem do cliente já, né? Tô pensando em fazer algo assim, assim, assim com essa arte. Dá para fazer? Dá, não dá. Então, essa avaliação é muito importante. Ter os pés no chão e ver que isso faz sentido realmente com o teu público. Não adianta a gente ser criativo e não fazer sentido com o público, né? Essa é a realidade. Se não fizer sentido, a chance de dar erro é gigante. Pô, muito bacana. Ô, Taylor, eu quero insistir ainda um pouquinho nessa questão de embalagem, cara. Você trabalha numa empresa que faz embalagens para várias outras empresas, né? Produtos diferentes. E como você falou agora há pouco, muitas vezes a demanda já vem pronta. O cliente ele traz, eu quero uma embalagem assim para o meu produto. A minha pergunta, você falou que tem alguns adicionais. A minha pergunta é, além desses adicionais, vocês também oferecem uma consultoria para entender o que o cliente do seu cliente quer? Vou dar um exemplo. Nós tivemos há poucos meses, o Filipão, o técnico Filipão, né, que ele está num dos clubes aí do Paraná, né, no Atlético Paranaense, e ele foi tentar abrir uma garrafinha de isotônico. E ele não conseguiu, cara. Ele tentava, e por várias vezes ele não conseguiu. E aí muita gente começou a colocar na internet, né? E como eu leio muita coisa, a questão da experiência do cliente e tal, falaram muito disso, né? Tá vendo? As pessoas fazem uma embalagem, as empresas fazem uma embalagem, mas não perguntam para os diferentes níveis ou idades, pessoas de idades, se elas têm facilidade ou dificuldade. Simplesmente fazem a embalagem. Né? E aí a pergunta em cima disso, além de oferecer esses opcionais, tem essa consultoria? Porque às vezes o teu cliente, né, que é um médio ou pequeno empresário, ele muitas vezes por falta de conhecimento ou falta de preparo, ele quer vender o produto, quer pôr numa embalagem para vender. Tem essa consultoria? Tem, dependendo do tipo de cliente. É perfil, é nível de cliente. Clientes grandes, dificilmente a gente consegue dar esse apoio. Normalmente já vem algo pronto, né? A gente tem clientes internacionais, já vem toda a estrutura, todo o estudo pronto, eles já estão prontos com o material. Eles sabem para quem eles vão vender, né? A gente consegue agregar valor oferecendo os opcionais que existem. Por exemplo, o Braille é um opcional. De repente, no projeto dele, não fazia sentido. Nós desenvolvemos, por exemplo, ali uma embalagem que é 100% reciclável. A gente apresenta a proposta para ele. Uma 100% reciclável, uma embalagem de alta barreira 100% reciclável. Para clientes com perfil menor, né, aí sim, a gente tem um apoio. Normalmente o cliente já demanda isso, né, já essa necessidade de trocar alguma ideia, alguma informação, e aí a gente tem abertura tanto pela área comercial, pelo P&D, pesquisa e desenvolvimento, pelo marketing, para acertar e ajustar alguns detalhes, né? Mas hoje os grandes clientes, hoje, felizmente a gente pode dizer que a gente atende a maioria dos principais players nesse segmento de pet food, já vem com essa estrutura pronta e a gente trabalha em cima dos adicionais.
dos adicionais quer colocar uma válvula de ar, alguma coisa específica para aquela embalagem, vem com uma estrutura diferente, a estrutura diferente a gente tem que avaliar ela, tem que se pensar na questão de logística dela, né? Por exemplo, uma embalagem. A embalagem pode ser linda, perfeita. Tá, na gôndola ela vai ficar assim, mas no caminhão ela vai ficar do outro lado. E aí, ela continua dentro do caminhão estando em perfeito estado na hora de movimentação, de transporte? Então tu tem que ter toda uma preocupação. Ela não vai deslizar, ela é um material que desliza. Opa, pensando na logística dela, tem que ter alguma coisa a mais já para proteger ela. Né? Embalagens com grande quantidade, 15, 20 quilos. Tem que ter uma embalagem que tem um reforço. Né? Lá nós temos uma opção que é um solda reforço. Por quê? O cara vai tocar nas costas e vai carregar. No ele fazer isso, ele vai tocar, vai botar num lado, vai botar para outro. Tu força muito a embalagem. Se tu não tem esse reforço, ela estoura. E aí a experiência com o produto é, né, totalmente negativa. Então ter esse cuidado de entender o que está sendo feito e conseguir ver uma oportunidade de apresentar esse diferencial é o que a gente procura fazer hoje. Né? Eu posso simplesmente receber como ele manda e produzo. Eu posso, tranquilamente. Mas a gente, né, voltando à palavra experiência, ali, eu identifiquei que ele está fazendo alguma situação que a gente pode aperfeiçoar. Apresenta para ele. Mostra para ele esse diferencial. Né? Tu falou as fontes. As fontes têm questão de regras, né? Tamanho, pode, o máximo, o mínimo. Pô, viu que passou, errou? Avisa o cara. Avisa para encaixar certinho, ter o cuidado, porque depois pode ter algum problema em relação a isso, né? Então a nossa preocupação hoje é conseguir levar valor nessa oportunidade que é criada, quando vem já um material pronto, ou quando não vem, precisa de algum apoio, a gente consegue dar esse apoio para o cliente sim hoje. Pô, muito bacana, cara. Agora aqui uma curiosidade que surgiu, cara. Claro, não precisa citar nomes, né? Já aconteceu de chegar algum cliente, cara, com uma embalagem, com um modelo, né, um padrão, uma demanda, que ele falou assim, eu quero assim, e vocês olharem e falaram assim, cara, que coisa horrível, isso vai acabar com o teu produto. E o cara insistir, já aconteceu? Embalagem tem de tudo que é tipo, né? A gente vê várias. E agora, conta ou não conta, né? Mas assim, é público, é perfil, né? Eu não sou consumidor de muitas embalagens que estão lá. Eu não sou público, né? Então a minha avaliação, simplesmente por identificar a parte visual dela, pode ser errada às vezes, né? Tu achar bonito ou não pode ser errado porque simplesmente eu não sou o público. Mas sim, às vezes a gente olha alguma assim, opa, diferente essa, né? Acontece. Mas isso faz parte do negócio. Como eu disse, lembrando o saquinho de pão, o saquinho de pão tem um monte de informação. Mas se eu sou o público do cara, aquilo ali faz sentido para mim. Se a embalagem dele tem uma arte que é diferente do que as tradicionais já vem fazendo, ele está de repente tentando inovar ou ele identificou que o público dele aceita aquela informação, procura aquela informação. Então, é importante cuidar esses detalhes, sabe? Mas a gente faz vários formatos, identidade visual, tem de tudo, tem de tudo. Você tem que observar também, né, qual é a necessidade do momento, né? É o teu cliente, você quer atender, então às vezes é isso que o cliente quer, é o dinheiro dele. Obviamente você tem uma liberdade maior, talvez até você fale, olha, vamos pensar em outras coisas, planejamento e tal. É muito amplo isso tudo, né? E eu aí até tiro assim uma licença poética para brincar com esse fato da embalagem, que não é só a embalagem em si, né? O quadradinho, o formato que vem um produto. É tudo aquilo que aquela imagem que você vende do seu produto. E aí, falando de Connex, a gente observou isso, né? A embalagem do evento foi tão bem planejada, bem produzida e tão bem empenhada que a gente teve ali realmente uma resposta sem parâmetro, né, de régua. Porque, poxa, você não esperava por ser o primeiro, né? Depois do evento, conversando com o Igor, ele colocou 2 exemplos que eu achei muito importantes.
venderam consórcio e venderam móveis no evento do Conex. Ou seja, foi uma coisa tão ampla, tão diversificada, né? A embalagem realmente abraçava qualquer pessoa que estava ali, que não ficou realmente limitado àquela coisa, é marketing, é inovação, é vendas, não. Ficou uma coisa realmente muito maior do que o que se imaginava, né? Como que fica para vocês no próximo, nesse momento de elaborar como que vai ser a estrutura do próximo Conex, pensando nesse fato, né? Poxa, funcionou tão bem para uma amplitude maior, né? Como que a gente vai seguir essa mesma linha? Criou-se uma receita, uma fórmula, uma ferramenta para vocês trabalharem? Esse feedback aí do Igor é sensacional, né? Conseguir vender um consórcio. Eu trabalhei 10 anos numa empresa, numa administradora de consórcio lá em Porto Alegre, do marketing deles. Não é algo fácil. Se alguém de consórcio está ouvindo, sabe que não é algo fácil. E num evento focado de marketing, tá, beleza, networking ia ter um monte, com certeza, né? Tinha ali as empresas patrocinadoras, estavam com seus stands, todo mundo organizado, muito belo, mas a gente sabe que existe uma dificuldade, né? Às vezes o pessoal não vai específico para isso. E para chegar num nível de um produto que tem um valor agregado super alto, né? Eu não sei se foi um consórcio de carro, de imóvel, de serviço, mas qualquer um deles tem um valor alto de investimento, é sensacional, né? É sensacional. Sim, a gente se preocupa muito pro Conex 2023 do que a gente vai conseguir melhorar, né? A ideia, como a gente comentou, a régua vai ter que subir. Então, todas as conversas que a gente já teve pós-evento, em questão de planejamento, de estratégia, como a gente vai desenhar, é avaliando todos os feedbacks que a gente teve até agora. Esse é o primeiro passo. A gente teve a pesquisa, a gente mandou a pesquisa para todo mundo, né? A gente tem lá no Instagram do clube um monte de informação que o pessoal mandou, agradecendo, de tudo. Então, assim, conseguimos ver o que a gente fez, conseguimos ver o que a gente teve de retorno disso que a gente fez. Agora sim, a gente começa a planejar e desenhar como vai ser o próximo. Porque em cima dessas informações, aí eu tiro os insights corretos para conseguir trazer o diferencial do ano que vem. Uma coisa, por exemplo, como foi o nosso primeiro, né, a gente tentou muita coisa relacionada à experiência. Muita coisa deu errada. Nossa, eu tenho ações que ia ser sensacional e deram erradas, a gente não conseguiu fazer. Deram erradas, eu digo, no sentido de a gente não conseguiu colocar no Conex, né? Deram erradas antes do evento. E agora eu tenho essa oportunidade para o 2023 apresentar elas, né? Deu errado naquele momento, não significa que eu não vou. Ela faz sentido ainda. Então, a gente tem tudo isso registrado para a gente conseguir levar o Conex 2023 para um outro nível. Mas é com base nesse retorno que a gente tem que trabalhar, exatamente, nos insights que a gente conseguiu do evento que aconteceu. Isso é importante falar, né? Os insights, e voltando, né, na tecla da experiência, que são as oportunidades que aparecem em cima daquilo que foi proposto. Então, às vezes alguma coisa que você não imaginava que ia ter uma resposta 100% positiva e teve, e o que você talvez tinha uma expectativa grande, puxa, não deu certo para esse, como que eu vou elaborar agora para o próximo, né? Então, o fato de se vender um consórcio, que a gente sabe que é dificílimo mesmo, e vender móveis também dentro do evento de marketing, também é bastante difícil, né? Mas é uma oportunidade que apareceu, né? Igual aquela história do cara que foi comprar, entrou numa loja, perguntar onde era a farmácia para comprar absorvente para mulher. O cara vendeu para ele o anzol, a linha, a vara, o molinete, o barco, o motor e pronto, né? O cara fechou uma venda fabulosa. Então, assim, a oportunidade que aparece ali no momento de interação, da experiência, ou seja, num evento de marketing que realmente tem o lado emocional, né? Você está num evento de grande porte, o primeiro da região, no meu ponto de vista, só tende a trazer retornos positivos, né? Tanto para quem investiu, para quem apostou em vocês, para quem patrocinou, tanto que acabou o evento no mesmo dia, a gente estava lá no Happy Hour, o patrocinador principal, se não me engano, que foi o mais difícil de fechar, o cara já falou assim,
ano que vem eu tô aqui já, né? Já pode contar comigo. Então, isso é uma resposta positiva, né? Esse feedback é altamente positivo de algo que é bem feito, bem planejado, e ó, com o suor de todo mundo ali saiu uma coisa muito bacana, né? E o legal, complementando isso, Roger, até que ponto a gente consegue fortalecer essa ideia de fechar negócios, né? Não estava no nosso planejamento, legal, as empresas que investem em eventos sabem, é para fortalecer a marca, vai estar expondo a marca, são 500, 600 pessoas que estão lá, a mídia que é feita da divulgação antes do evento, pós-evento, então tem um fortalecimento muito grande das marcas dos patrocinadores que estão lá. O foco não é a venda de produtos lá. Normalmente os eventos não são isso, né? E a gente conseguir fazer isso é um asterisco ali que a gente tem que colocar, né? Até que ponto a gente não faz alguma ação específica para fortalecer isso? Funcionou, né? Vendemos móveis e consórcio. Até que ponto alguma ação pontual ali naquele momento não ajuda a fortalecer para os próprios patrocinadores, que são super importantes? Não tem limite, né? Exato. Ficou provado que um evento desse porte não tem limite. Aonde a imaginação puder criar, a gente tem certeza que vai atingir, né? Cara, a direção já tá aqui no meu ponto, falou, estourou o tempo, mas tá tão legal que a gente falou, deixa mais um minutinho, deixa só mais uma perguntinha, e eu te falei, né, que ia ser assim realmente, né, que a gente não ia ver o tempo passar. Então, infelizmente, a gente tá chegando no final, mas, antes disso, eu queria que você deixasse aí sua mensagem, sua frase, o que você quiser falar aí para quem tá ouvindo a gente, e principalmente, divulgar os seus contatos, quiser falar do clube de marketing também, do seu trabalho profissional, do Taylor Lompa profissional, por favor, fique à vontade. Legal, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer, participando aí do podcast, é um prazer estar conversando com vocês hoje, né? A gente já conversou em outras oportunidades e se deixar a gente vai muito mais tempo, sim. Né? Encontrar pessoas que gostam de falar, acontece isso, né? A gente vira dia e noite conversando, mas isso é muito legal, isso é muito produtivo, né? Tanto como ser humano, como profissional, isso é muito importante. Então, quero agradecer de coração esse espaço para a gente poder trocar informações, conhecimentos, né? Vou levar para a área do marketing, a importância da gente conhecer informações e entender a realidade do que é hoje o profissional de marketing, né? Como funciona, detalhes, insights, tudo que tem. Isso é muito importante. Hoje eu faço parte, sou membro do clube de marketing, né, da SIC em Criciúma, e a gente trabalha muito forte nisso, né, em fortalecer o conhecimento da área de marketing, do profissional de marketing dentro das empresas da região, né? A gente sabe que tem muitas empresas ainda que não tem um setor de marketing estruturado, que é alguém do comercial que dá uma ajuda, ou tá lá com alguém do RH para postar fotos nas redes sociais, e a realidade não é essa. Tem muito planejamento, né? Eu falei, Excel, vai trabalhar com marketing? Tu vai mexer com Excel. Esquece, Excel é vida no marketing. Então, isso é importante, a gente conseguir conhecer um pouco mais e fomentar isso dentro da nossa região. A gente sabe que o impacto disso é positivo, né? Diversas empresas começam a ver isso com outros olhos e começam a ver oportunidade. Então, o nosso trabalho, a gente está dando pequenos passos, mas a gente sabe que o impacto a longo prazo é muito grande, né? Quantas pessoas que foram no Conex e conseguem ver a área de marketing como uma área estratégica agora, e não só uma área de apoio, né? Que ele consegue gerar oportunidades com a área de marketing, né? Então, acho que esse para finalizar, assim, esse é o mais importante, é a gente conseguir identificar a importância da área do marketing, entender o que é a criatividade, as experiências, que aí a gente tem a chance de conseguir sucesso em tudo que a gente planejar mesmo. E para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, eu deixo o meu LinkedIn lá, é a que eu mais utilizo, Taylor Lompa, podem me seguir lá. Eu tenho o Instagram também, Instagram Taylor Lompa, quem quiser me seguir.
Fique à vontade lá para a gente conversar, trocar algumas ideias, fazer um network, fazer negócio, que é importante também. E fico sempre à disposição aí para quando os amigos quiserem conversar também, a gente bater um bate-papo legal novamente. Grande Taylor. Quem tiver dificuldade também para escrever o nome do Taylor, que é com Y, vai ter no folderzinho lá escrito o nome dele. Então pode acompanhar aí que você não vai se perder para conseguir encontrar esse grande convidado de hoje. E a gente tinha certeza que ia ser uma grande conversa e realmente não foi a última conversa, a gente vai conversar muito mais para frente aí. Então eu agradeço muito a tua presença aqui. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao Taylor Lompa pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights e o Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!